Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do canal No Mundo da Farmacologia. Vamos dar continuidade aos anti-inflamatórios. Nós já tivemos aí umas 3 aulas de anti-inflamatórios, uns 3 vídeos sobre anti-inflamatórios, né? Inclusive vídeos grandes. Peço desculpa a vocês, mas é porque o tema é extenso e não dá para ficar resumindo muito, senão vocês perdem parte do conhecimento. Então hoje a gente vai falar sobre altacoides e antagonistas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia. Nesse canal, No Mundo da Farmacologia, a gente tem o intuito de levar para vocês vídeos com temas únicos sobre farmacologia, né? Temas diretos, aulas simples e práticas, para vocês verem, reverem quantas vezes for necessário. E aula simples, de fácil entendimento, ok? Então, essa aula, especificamente, altacoides, ela foi dividida em 2 aulas. Essa primeira parte nós vamos falar de histamina e serotonina, e uma segunda parte nós vamos falar dos eicosanoides, ok? Então, nós vamos iniciar a aula hoje falando de altacoides. Professora, essa aula poderia ter vindo antes da aula sobre anti-inflamatório? Poderia. Mas acredito eu que a gente tendo um entendimento melhor dos AINES, como já foi dado, e agora você vendo os altacoides, tudo se encaixa, ok? Então vamos falar de altacoides. Então a aula vai ser sobre definição de altacoides, falar sobre histamina, sua síntese, metabolismo, armazenamento, liberação e suas ações farmacológicas. Vamos falar de antihistamínicos, principalmente aqui no processo inflamatório, que a gente está falando de processo inflamatório. Vamos falar da serotonina, síntese e as ações dela no tecido, e a ação dos triptofanos nos receptores de serotonina, ok? Na próxima aula a gente entra com os eicosanoides. Então, o que são altacoides? Né? Altacoide, o nome altacoide, ele vem do grego e ele significa próprio. Então, altos significa próprio e acos, remédio. Então, é um remédio produzido pelo próprio organismo. Então, o altacoide é um remédio próprio. Quem são esses altacoides? São substâncias, hormônios de ação local, como a histamina, a serotonina, o eicosanoides, citocinas, cininas, óxido nítrico e angiotensina. Nós não vamos nos deter muito nessa parte, porque um pouco já foi falado até mesmo na aula sobre processo inflamatório. E os principais a gente vai falar mais detalhadamente, que é a histamina, serotonina e os eicosanoides. Então, eles podem produzir, essas substâncias são produzidas para o uso na própria célula, para o uso em células vizinhas, né? Então, o uso pode ser parácrino ou autócrino, certo? Pode ser usado na própria célula ou em células vizinhas. Como assim usado, professora? A liberação da substância, né, estimula a ação na própria célula ou em células vizinhas. Então, vamos começar. Nós vamos falar de histamina e serotonina, né, os altacoides e os antagonistas. A histamina, o que é a histamina? Então, a histamina é um altacoide que é produzida pelos mastócitos e basófilos, principalmente basófilos. A gente vai ver depois que ela pode ser produzida por outras células, mas são produzidos principalmente por mastócitos e basófilos. Quando a gente fala principalmente, lembrem-se disso, de processo inflamatório, certo? A histamina também está envolvida aí no processo alérgico, ela está envolvida na proteção do estômago para a liberação de HCl, a gente vai ver isso aí aqui para frente. Então, ela é sintetizada da histidina através de uma enzima chamada histidina descarboxilase e ela se transforma em histamina. Então, quem produz a histamina? Mastófilos
mastócitos e basófilos. Eles produzem a histamina através da ação da histidina descarboxilase na histidina, transformando em histamina. Então, ela é armazenada dentro desses mastócitos e basófilos, em vesículas dos mastócitos e basófilos. Sofre uma metabolização rápida e ela é eliminada na urina na forma de metabólitos. Ela existe em todos os tecidos do nosso organismo, mas principalmente no pulmão, pele, na face, mucosa nasal, estômago e vasos sanguíneos. Aí você vai dizer, por que, professor? Existe um processo, uma explicação lógica para isso. A histamina, ela é um dos primeiros altacoides a serem liberados quando o nosso corpo sofre alguma ameaça. Que ameaça? Por exemplo, na nossa mucosa nasal, quando ela é invadida por micro-organismos ou partículas de poeira, ácaros, que vão desencadear um processo alérgico e imunológico. Nesse processo, quem está ali na periferia desse tecido, os mastócitos e os basófilos são responsáveis pela liberação. Eles degranulam e liberam de dentro das suas vesículas a histamina, que inicia o processo inflamatório. Como a gente viu lá no primeiro vídeo, o processo inflamatório do nosso organismo é um processo de reparo, para impedir, então, que esses micro-organismos, que essas partículas penetrem no nosso organismo, ok? Então, da mesma forma ocorre no pulmão, na pele, principalmente do rosto, no estômago para a produção de HCl, o HCl que protege, mata a maioria das bactérias para que elas não passem para o interior do nosso sistema, para o interior do nosso organismo. Apesar, professora, no estômago já está no interior, mas ela impede que passe para o seu sistema circulatório. No sistema nervoso central, a histamina atua como um neurotransmissor. Então, ela vai atuar no controle de termorregulação, no controle neuroendócrino, no estado de vigília e na regulação cardiovascular. Esse estado de vigília explica aí por que os antialérgicos ou os antihistamínicos causam sono. Se esse antihistamínico é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica, essa histamina vai atuar no seu sistema nervoso central como um neurotransmissor, alterando o seu estado de vigília, causando muitas vezes sono. E além de estar presente no pulmão, na pele, na mucosa nasal, no estômago, nos vasos sanguíneos, no sistema nervoso central, ela também está presente no estômago, nas células enterocromafins do corpo gástrico, liberando histamina, que estimula as células parietais a liberar H+, ou seja, ajuda na produção de HCl, do ácido clorídrico. Se você quiser mais informações, procure o vídeo onde eu falo de farmacologia do trato gastrointestinal, ou o vídeo que fala especificamente de bomba de próton, dos fármacos que inibem a bomba de próton, que você vai ver uma explicação bem detalhada sobre essa liberação de hidrogênio causada pela histamina, ok? Então, a histamina, ela é armazenada dentro desses mastócitos e basófilos, dentro de vesículas. E como é que ela é liberada? Dentro nessas células especificamente, essas células de defesa, elas têm aí moléculas, no caso imunoglobulina E, que vão fazer o contato com o antígeno. Então, o corpo estranho vai ser identificado por essas imunoglobulinas, que vão fazer com que esse mastócito e esse basófilo sofram um mecanismo de degranulação. O que é a degranulação? Eles liberam o conteúdo que está armazenado dentro das suas vesículas. No caso, histamina. Então, libera essa histamina e existem outros mediadores também que ficam armazenados. Então, essa liberação
de histamina, cai na corrente sanguínea e aí sim a gente tem o início de um processo inflamatório. Então, é uma reação imune do tipo 1. A histamina atua como mediador para as reações alérgicas imediatas. Aqui, enfatizei reações alérgicas, mas ela inicia um processo inflamatório, né? Essas reações alérgicas, elas provêm a liberação de substâncias que ativam a cascata do sistema complemento e também liberam histamina dos mastócitos basófilos. Então, a própria liberação de histamina, a própria degranulação de mastócitos e basófilos, ativa outros mastócitos e basófilos a degranularem e ativa também a cascata do sistema complemento, lá no sistema imune, para iniciar, então, uma atividade imunológica, ok? Quais são os principais mecanismos dessas histaminas? Então, a gente falou que a gente tem a histamina no pulmão, no músculo, né, no vaso sanguíneo, no endotélio vascular, nos nervos periféricos, temos no coração, estômago, sistema nervoso central. Esta histamina, ela age em receptores específicos. E nós temos 3 tipos de receptores de histamina. Receptores H1, receptores H2 e receptores H3. Os receptores H1, eles estão diretamente ligados a esses processos alérgicos, né, esse processo inflamatório. Então, nos pulmões, o efeito da histamina é uma broncoconstrição. Professor, mas broncoconstrição não é ruim? Broncoconstrição é um sintoma alérgico, é um sintoma inflamatório, né? É ruim para o organismo, mas ele é visto pelo organismo como uma ação para restringir esses brônquios, para que você não consiga a passagem desse micro-organismo, desse antígeno para a sua circulação, para o seu sistema por completo. Então, causam sintomas semelhantes aos da asma. No músculo liso vascular, ela causa dilatação das vênulas pós-capilares, dilatação das arteríolas e venoconstrição. Então, por que ela causa dilatação? Quando a gente tem um processo inflamatório, relembrando lá a primeira aula de processo inflamatório, o primeiro vídeo que eu falo de processo inflamatório, o vaso ele vai ter que dilatar. Por que ele dilata? Para que maior quantidade de sangue e de células inflamatórias cheguem na região que está sendo atacada, né, na região que está sendo danificada. Então, ocorre aí uma venoconstrução, então o sangue venoso ele retorna com mais dificuldade, porque está constrito, e os vasos vão ter aí, as artérias vão ter aí uma dilatação para que chegue mais sangue naquela região. Então, ele causa um eritema. Tudo isso quando a histamina se liga a receptores H1. Além disso, no endotélio vascular, ela causa contração e separação de células endoteliais, causando edema e reação de pápula. Então, fica edemaciado, né, fica com acúmulo de líquidos na região e pode dar uma reação de pápula, uma reação onde a região fica mais volumosa. Ele também causa nos nervos periféricos sensibilização das terminações nervosas aferentes, causando prurido e dor. Tudo isso sintomas de reações alérgicas, sintomas inflamatórios, devido à ação da histamina nos receptores H1. Então, a histamina também está lá presente no coração. No coração, ela causa um pequeno aumento da frequência e da contratilidade cardíaca. Isso também é importante para que ocorra a maior liberação de sangue para a região, né, que está necessitando desse sangue, de maior chegada de células inflamatórias. Os sintomas clínicos são insignificantes, muitas vezes não são sentidos e causados pela histamina ligada ao receptor H2. No estômago, nós também temos a histamina interagindo com receptores H2, onde nós vamos ter nas células enterocromafim a ligação da histamina para a liberação de mais ácido H+, formação de mais ácido clorídrico para proteção do nosso organismo. Então, esse ácido clorídrico ele é liberado
por um estímulo também da histamina, não é só a histamina, nós temos outros estímulos, certo? E isso, em excesso, causa doenças ulcerosas pépticas e pirose. No sistema nervoso central, ela atua como neurotransmissor nos receptores H3, então atua aí controlando os ritmos circadianos e o estado de vigília, né? Então, mantendo a pessoa acordada e dormindo, né, sonolenta. Os subtipos de receptores de histamina. Então, nós temos aí também o receptor H4, que são das células hematopoéticas e também está presente na mucosa gástrica em menor densidade. Quando a gente fala dos receptores de histamina, a gente fala que esses receptores, né, a histamina se liga a esses receptores. São todos receptores metabotrópicos. E, professora, eu não lembro mais o que é metabotrópicos. Então, você tem que voltar na aula lá de receptores, tipos de receptores na membrana. Os receptores metabotrópicos são aqueles que são acoplados à proteína G. Então, ele precisa da ativação de uma proteína G para que essa proteína G ative um segundo mensageiro que ele sim vai exercer uma função na célula. Então, quando a gente fala de subtipos de receptores de histamina, eu estou falando que os receptores estão ligados à ativação de uma proteína G que vai ser responsável por ativar ou inativar um segundo mensageiro. Então, o H1, né, os receptores de histamina H1, eles estão, o seu sinalizador, a sua proteína G, é a proteína GQ. Então, ela ativa a fosfolipase C. A fosfolipase C aumenta IP3, DAG, cálcio intracelular. Além disso, o receptor H1 ativa também NF-kappa-beta, fator de necrose celular. Então, ele tem dois tipos de ativação, através da ativação da fosfolipase C e aumentando IP3, DAG, cálcio intracelular, como ele ativa o NF-kappa-beta. Então, ele está no músculo liso, no endotélio vascular, no cérebro, né, como a gente já viu. O receptor H2, eles estão lá na mucosa gástrica, né, nas células enterocromafin, eles atuam na proteína GS. Então, ela ativa a adenilato ciclase, que aumenta a MP cíclico. Então, ela está presente nas células parietais gástricas, músculo cardíaco, mastócito, no cérebro também. O receptor H3, ele já age numa proteína G inibitória, na GI. Ele inibe a adenilato ciclase. Então, ele diminui a MP cíclico. Está no sistema nervoso central e em alguns nervos periféricos. O H4 também age em proteína G inibitória, ativa a proteína G inibitória, que inibe a adenilato ciclase, diminui aí a MP cíclico e causa um aumento de cálcio intracelular. Então, ele está dentro de células hematopoéticas e na mucosa gástrica, ok? Então, quais são os efeitos farmacológicos da histamina nesses receptores? Né? Nos receptores H1, ativam terminações nervosas sensitivas que medeiam a dor e o prurido. Nos receptores H2 e H4, eu tenho vasodilatação, aumento de permeabilidade capilar, edema, efeito quimiotáxico, ou seja, atração de células inflamatórias, inibição da liberação de lisossomas, inibição da ativação de linfócitos B e T. E nos receptores H3, eu tenho liberação de peptídeos pelos nervos em resposta da inflamação, inflamatórios. Ok? Então, a gente viu aí quais são esses efeitos farmacológicos de acordo com a ação da histamina em cada receptor. Lembrando que esses receptores de histamina, eles são receptores metabotrópicos, ou seja, eles são associados a uma proteína G, precisam ativar essa proteína G para que então o segundo mensageiro possa ser liberado e ele sim vai ter uma ação na nossa célula. No sistema cardiovascular, nós temos receptores H1 e H2. A gente já viu que ele causa
um aumento da frequência da contração cardíaca, mas que é um sintoma quase imperceptível. Ele pode causar em grande quantidade uma vasodilatação intensa, e essa vasodilatação intensa pode causar uma hipotensão acentuada, uma queda da pressão arterial. A ação cronotrópica e ionotrópica positiva, devendo-se principalmente à estimulação dos baroreceptores, encadeada pela hipotensão. Então, quando se é mais intenso essa liberação de histamina, essa hipotensão causada vai acentuar o efeito cronotrópico e ionotrópico causado pela histamina, por causa da estimulação dos baroreceptores. Causa dilatação dos vasos cerebrais e afastamento das células endoteliais dos capilares, né? Aumenta a permeabilidade, causando edema, ok? No músculo liso, né, a gente tem contração do músculo liso nos brônquios, que são os mais sensíveis, então nós temos broncoconstrição, o que acaba, como eu já expliquei para vocês, inibe a entrada de micro-organismos, é uma ação imunológica, né, mediada aí pelos receptores H1. E as secreções exócrinas, estimula a secreção de H+, no estômago pelos receptores H2 principalmente, ok? Que também é uma reação imune, né? É uma forma de proteger aí o estômago com a liberação do HCl. Os efeitos antagonistas. O que são os efeitos antagonistas? São aqueles que inibem o efeito da histamina. Então, bloqueio dos receptores de histamina, né? A gente pode bloquear os receptores de histamina, por exemplo, receptores H1 e H2, que são os mais importantes, e isso impede com que a histamina que está sendo liberada no processo alérgico, no processo inflamatório, interaja com esses receptores e cause todos os efeitos farmacológicos que a gente já viu. Então, o efeito antagonista se dá principalmente pelo bloqueio dos receptores de histamina, H1 e H2. Inibidores da degranulação dos mastócitos. Existem medicamentos, fármacos, como cromoglicato, que ele impede com que os mastócitos façam aquele processo de degranulação, ou seja, a liberação da histamina e de outros mediadores de dentro das vesículas dessas células, ok? Vamos falar agora especificamente dos antihistamínicos. Vamos falar dos antihistamínicos H1. Então, os antihistamínicos H1, eles são seletivos para os receptores H1. A ação sobre os brônquios sem alterar a secreção gástrica nem contratilidade do miocárdio, por exemplo. Então, eles agem sobre os brônquios, que a gente viu que tem os receptores H1, mas ele não influencia na secreção gástrica, receptor H2, né, nem na contratilidade do miocárdio. Então, eles são divididos em primeira e segunda geração. Não provocam sedação por não atravessarem a barreira hematoencefálica, os da segunda geração. Os da primeira geração são aqueles mais conhecidos por causarem uma sedação, uma sonolência. Os de segunda geração, eles já não provocam essa sedação, porque eles são mais seletivos e eles não atravessam a barreira hematoencefálica. A farmacocinética dele, geralmente via oral, alguns podem ser de uso injetável, e eles são biotransformados pelo fígado e a eliminação renal, certo? Então, alguns fármacos de primeira geração, como acrivastina e cetirizina, elas causam uma sonolência bem maior, o potencial de sonolência é bem maior do que nos fármacos de segunda geração, como a loratadina e a fexofenadina. Então, devido ao menor potencial para induzir a sonolência, a loratadina e fexofenadina podem ser recomendados para indivíduos que exercem atividades nas quais o estado de alerta é crítico. Então, você está com uma reação alérgica grande, acordou pela manhã, tem um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de estudo, e se você tomar um antialérgico de primeira geração, você não vai aguentar esse dia inteiro, porque vai te causar uma sedação, uma sonolência. Então, loratadina e fexofenadina, eles têm uma chance bem menor de causar esses efeitos adversos. Por quê? Porque eles não atravessam a barreira hematoencefálica. A gente viu que temos receptores H1 no cérebro também. Quais são as outras reações, né, que podem ocorrer
com o uso de antihistamínicos, devido à falta da seletividade. Então, a sedação que a gente já viu, principalmente nos compostos de primeira geração, uma ação antiemética e anticinetósica, compostos de primeira geração, né? Esses fármacos também têm essa ação para vômito e a tontura, né? Os antimuscarínicos têm uma ação parasimpaticolítica, por exemplo, a etanolamina e a etiletanolamina, ela tem uma ação antiparquinsônica e esses efeitos adversos, como glaucoma, retenção urinária e constipação, podem ocorrer com o uso desses fármacos. Os antagonistas alfa-adrenérgicos têm interação, causa hipotensão ortostática, por exemplo, a prometazina. Os anestésicos locais causam bloqueio dos canais de sódio, são substitutos dos anestésicos locais para pacientes alérgicos a outros anestésicos locais, como a prometazina e a difenidramina. Então, são fármacos esses que agem em receptores H1, que têm outras ações, né, de sedação, ação antiemética, de antimuscarínica, antagonista alfa-adrenérgico e anestésico locais, por causa da falta de seletividade pelos receptores histamínicos. Quais são as ações adversas? Esses antihistamínicos com ação muscarínica e anestésica local, eles podem causar alterações cardíacas, como taquicardia, palpitação, hipotensão e alteração no ECG, alterações cardíacas mais graves, como aumento do intervalo de QT associado a arritmias, fibrilação ventricular, parada cardíaca, devido à inibição dos canais de potássio, como ocorre com a terfenadina e o astemizol, que eles não são mais utilizados exatamente por causa dessas alterações cardíacas graves. Então, eles foram proscritos, certo? Está aqui só para vocês saberem que existem fármacos que não são mais usados na clínica que causam essas alterações adversas graves. Aqui nós temos uma lista, uma tabela onde a gente mostra os antihistamínicos, a sua atividade antimuscarínicas e as ações adversas mais frequentes. Então, a gente tem aqui, quem tem atividade antimuscarínica, né? Eu tenho a clemastina, dimelidrato, a prometazina, que eles vão causar, né? A clemastina, ação anestésica local, o dimelidrato, ação anticinetósica e antiemética, né? Para tontura e para vômito. A doxilamina, ação sedativa intensa e ação antiemética. E a prometazina, ação sedativa intensa e ação antiemética e hipotensão. Então, essa ação de anestesia local ou de sedação intensa é causada pela atividade antimuscarínica. Então, nós temos aí os fármacos de primeira geração causando, então, sedação, espessamento das secreções brônquicas, né? Também pode ocorrer com uma atividade antimuscarínica, aumenta a secreção brônquica, ela fica mais viscosa. E os de segunda geração, eles já não têm essa atividade antimuscarínica, como a cetirizida, fexofenadina, loratadina. Então, eles não causam essa sedação e esta anestesia local. Então, mas eles podem inibir a degranulação de mastócitos, como a cetirizina, outro fator importante. Então, além de inibir os receptores, de bloquear os receptores H1, ainda inibe a degranulação dos mastócitos. Então, como é que ocorre essa ação, né? Vamos visualizar de uma forma geral como é que ocorre a ação desses antihistamínicos H1. Então, eles inibem os receptores. Todos os antihistamínicos H1 inibem receptores H1 de histamina. Eles inibem também, se eles não forem seletivos, principalmente os de primeira geração, Então, ao inibir os receptores H1, ele diminui a inflamação alérgica, diminui prurido, espirros, rinorreia, a neurotransmissão do sistema nervoso central, porque atravessam a barreira hematocefálica, aumentam a sedação, diminui o desempenho cognitivo e psicomotor e aumenta o apetite. Eles ainda agem inibindo o receptor de serotonina, por não serem tão seletivos, aumentando aí o apetite,
Age também inibindo os receptores alfa-adrenérgicos, causando hipotensão, tontura e taquicardia reflexa. Inibe também receptores colinérgicos, muscarínicos, causando xerostomia, sensação de boca seca, retenção urinária e taquicardia sinusial. Então, esses efeitos alfa-adrenérgico e colinérgico, inibidor, eles são mais particularidade da prometazina. A difenidramina também causa esse efeito colinérgico, certo? Quanto mais seletivo ele for, né, quanto mais específico e não atravessar a barreira hematoencefálica, menos efeitos ele terá e mais o efeito será na reação alérgica e inflamatória, sem interagir com os outros receptores e sem a sedação e o efeito cardíaco. Os antihistamínicos H2, né, como é que eles funcionam? Eles também bloqueiam os receptores H2, sem bloquear os receptores H1, eles são extremamente seletivos, né? Então, eu tenho a cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina, são fármacos utilizados aí para gastrite e úlceras pépticas. Então, eles inibem aí os receptores H2, eles diminuem, eles não bloqueiam completamente a formação do HCl, ok? Eles diminuem a formação do ácido clorídrico, diminuindo a acidez estomacal, permitindo que o ambiente fique melhor para o tratamento dessas úlceras e gastrites, ok? A ação mais importante, bloqueio dos receptores H2 das células parietais, né, células enterocromafins do estômago, diminuindo a secreção ácida e diminuindo a produção de pepsina basal e estimulada por histamina, pentagastrina ou insulina. Então, como ele está inibido, ele está bloqueado, você acaba diminuindo essa secreção ácida por completo. Aqui nós temos o quadro de fármacos de primeira e segunda geração. Então, na primeira geração, clorfeniramina, ciclizina, difenidramina, dimenidrinato, doxepina, doxilamina, hidroxizina, meclizina, prometazina. São bastante conhecidos, né? Eles têm o potencial acentuado para produzir sedação. Por que eles produzem sedação? Eles atravessam a barreira hematoencefálica. Então, são utilizados no tratamento da doença do movimento. Quem? Ciclizina, difenidramina, a gente tem hidroxizina, meclizina. Por quê? Porque eles diminuem tontura, certo? Da mesma forma, atravessando a barreira hematoencefálica. Age lá no centro do vômito também, impedindo tendo a ação antiemética, ok? Os de segunda geração, nós temos acrivastina, cetirizina, desloratadina, fexofenadina, loratadina. São os mais utilizados ultimamente. Então, ele tem baixo potencial para produzir sedação, né? Então, eles não causam efeito. Quem é que pode causar algum efeito sedativo? Acrivastina e cetirizina, mas é mínimo, certo? Ele não impede com que a pessoa tenha as suas atividades do dia acontecendo normalmente. Já a loratadina, fexofenadina, desloratadina não tem efeito sedativo nenhum, ok? Eles não causam. Por quê? Porque eles são seletivos H1 e não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, agora a gente vai entrar na parte final da nossa aula, nós vamos falar da serotonina. Então, falamos bastante de histamina, vamos concluir a aula falando de serotonina. Então, a serotonina é o 5-hidroxitriptamina, né, o 5-HT. Ela é originada através do triptofano. Então, através do triptofano, que sofre uma descarboxilase, eu tenho a produção de hidroxitriptamina, ou serotonina, 5-HT. Ela é metabolizada pela enzima MAO, lembram da MAO? Monoamino-oxidase. Então, ela é metabolizada pela MAO para ser, então, degradada, ok? Então, a origem dela é do triptofano. Ela sofre descarboxilase, formando ela sofre uma hidroxilase, formando a 5-hidroxitriptofano, e depois uma descarboxilase, formando a 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina.
Então, a serotonina, ela tá localizada no trato gastrointestinal, mais que 90% nas células de enterocromafins, nos vasos sanguíneos, plaquetas no sangue e no sistema nervoso central, principalmente nos núcleos da RAF. É a localização da 5-hidroxitriptamina ou da serotonina. Então, quem são os receptores de serotonina? Professora, tudo isso é receptores de serotonina? São os conhecidos até então. Os receptores de serotonina também são receptores metabotrópicos, receptores acoplados à proteína G. Se for GI, inibitório, GQ e GS, estimulatório. Ou seja, ativam ou inibem segundo os mensageiros. O receptor de serotonina, nós temos o tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os conhecidos até então. Os receptores tipo 1, eles têm subtipo A, B, D, E, F. Todos eles são inibitórios, associados à proteína G inibitória. Eles inibem a adenilato ciclase, diminuindo aí a produção de AMP cíclico, ok? Os receptores de serotonina do tipo 2, eu tenho 2A, B e C. Eles são do tipo excitatório, eles estimulam a proteína GQ, que ativa a fosfolipase C. Então, ela aumenta a IP3 e aumenta a DAG. Nós temos o receptor de serotonina do tipo 3, que ele age em um canal iônico. Ele é um canal iônico. Então, é um canal catiônico, ele causa despolarização da membrana plasmática. O tipo 4, ele age em proteína GS estimulatória, ativa a adenilato ciclase e aumenta a AMP cíclico. O 5, receptor de serotonina do tipo 5, ele ainda não foi completamente elucidado, mas ele age também a adenilato ciclase, certo? Então, provavelmente ou a proteína GS ou proteína GI. A gente ainda não tem a ação dele completa, elucidada completamente. O receptor do tipo 6, ele age em proteína, o 6 e o 7, ele age em proteína GS, então ele causa ativação de adenilato ciclase com aumento de AMP cíclico. Por que é importante saber os subtipos? Na verdade, é importante a gente conhecer que existem todos esses subtipos, porque conforme você vai estudando a ação da serotonina, que é extremamente vasta no nosso organismo, nós vamos entendendo que a ação inibitória ou estimulatória ocorre por causa da interação com o subtipo de receptor, ok? Então, os receptores de serotonina vão ter efeitos nos tecidos, né? A interação dessa serotonina com os receptores vão ter efeitos sobre os tecidos e órgãos. Então, os receptores do tipo 1 e 2, eles estão no músculo liso vascular, a ação é vasoconstritora. O receptor do tipo H2, que está em plaquetas, tem a ação de agregação plaquetária. O do tipo 3, que está no trato gastrointestinal e no centro de vômito, no bulbo, ele tem o reflexo do vômito. Então, ele age aí no reflexo do vômito. O receptor H3 também, 5-HT3, né? Que está presente na aferente vagal, ele tem um reflexo quimiorreceptor, então ele causa bradicardia e hipotensão. O tipo 2 e o tipo 4, que também estão no músculo liso do trato gastrointestinal, aumentam o tônus do peristaltismo. O tônus intestinal, do trato gastrointestinal, e o peristaltismo, a movimentação, ok? Então, a ação, esses receptores, eles estão em diversos locais do nosso organismo e a ação deles depende, né, a ação da serotonina nesses receptores depende da interação, em qual tipo de receptor. Então, quando a gente fala de serotonina, ela vem dos triptofanos, né, a origem dela é do triptofano. Então, a gente tem aí os triptanos, que são substâncias que agem nos receptores de serotonina. São agonistas seletivos. Então, eles agem em receptores HT1D, HT1B, né? São agonistas seletivos desses receptores.
que são encontrados nos vasos cerebrais e nas meninges, empregado principalmente no tratamento das crises de enxaqueca. Então, sumatriptano, almotriptano, eletriptano, risatriptano, zolmitriptano, eles têm um tempo de meia-vida aí de 2 a 3 horas e eles agem especificamente nesses receptores 1D e 1B, receptores de serotonina, nos vasos cerebrais e nas meninges, diminuindo aí a enxaqueca. Como é que eles têm essa ação? Numa crise de enxaqueca, teoricamente, você tem uma vasodilatação. Eles causam essa vasoconstrição quando eles estão ligados a esses receptores. O naratriptano e o frovatriptano, ele tem uma meia-vida maior aí, mais de que 6 horas, também empregado na enxaqueca. Então aqui é uma figura que mostra pra gente como ocorre o processo da enxaqueca. Então a gente tem as veias cerebrais, os vasos cerebrais, que quando eles estão dilatados, eles causam dor, né? Então muitas vezes a pessoa com enxaqueca, ela sente a cabeça latejar, né? Como se ela tivesse edemaciada, como se estivesse passando mais sangue naquela região. Na verdade não está passando mais sangue, mas eu tenho uma concentração de sangue maior naquele vaso que está dilatado, né? E isso faz com que você ative aí sensores de dor. Então você sente dor. O que a serotonina faz, ou os triptofanos fazem, né? Os triptanos fazem, que são substâncias derivadas dos triptofanos, eles interagem com esses receptores, são agonistas dos receptores de serotonina H5, 5-HT1B e 1D, e eles diminuem essa dilatação, melhorando o estado de enxaqueca, certo? Vamos ver alguns, né? Eu separei para vocês 3 tipos aqui de receptores, de antagonistas dos receptores de serotonina. A gente tem a andancetrona. A gente sabe que a serotonina age lá no bulbo, no centro do vômito, estimulando esse tônus. Então, quando eu uso um antagonista seletivo 5-HT3, que é encontrado no centro do vômito, no bulbo, eu tenho aí uma diminuição da êmese, do vômito, né? Principalmente é bastante usado pelos pacientes com quimioterapia, que tem essa êmese bem acentuada. É o famoso Vonal. Então, o Vonal, que é a ondansetrona, ele age como antagonista seletivo 5-HT3, inibindo aí, bloqueando a serotonina lá no centro do vômito, no bulbo. A gente tem o tegacerode e a prucaloprida, que agem em receptores H4, 5-HT4, que é encontrado no músculo do trato gastrointestinal. Então, são bastante utilizados para a síndrome do intestino irritável, onde essa pessoa tem um peristaltismo bastante alto. E a gente viu que quem influencia aí no tônus e peristaltismo intestinal, a serotonina. Então, eles aí vão aumentar, né, empregados no tratamento da síndrome do intestino irritável, que é o aumento da motilidade do trato gastrointestinal. Então, eles vão diminuir essa motilidade, ok? Bloqueando seletivamente esses receptores. E eles são seletivos, tá, pessoal? Senão, eles interagem com todos aqueles outros receptores, aquelas subclasses de receptores que a gente já viu, causando vários outros efeitos. Então, esses são extremamente seletivos. A gente vai ficando por aqui. Essa aula foi sobre histamina e serotonina. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Podem deixar perguntas nos comentários ou mandar suas dúvidas no e-mail, que é no mundodafarmacologia@gmail.com. E a gente se encontra no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a aula, compartilhem, se inscrevam no canal, que sempre que eu estiver postando um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação. Então, conto com vocês na próxima aula. A gente vai dar continuidade aos altacoides, vamos falar de eicosanoides, e a gente se encontra lá. Até mais, pessoal, bons estudos!